Um, dois, três. Café com sal. Bem-vindos a mais um episódio da terceira agora temporada do Café com Sal em 2025. Olha que bacana, a gente já está na terceira temporada, como cresce o nosso pod e como passa o tempo. Ou como diria meu avô, quem mais passa é a gente, o tempo fica. Obrigado pela audiência de vocês. Vocês nos acompanham nas redes sociais, episódios completos, tanto no YouTube quanto no Spotify, e também os cortes sempre divertidos e instrutivos no Instagram, no LinkedIn e no TikTok. A gente sempre aproveita para agradecer, como eu já disse, não só a audiência de vocês, mas o fato de vocês seguirem, compartilharem. Então não esqueçam de se inscreverem no nosso canal, compartilhar com os amigos, com os familiares, com o pessoal de mercado de trabalho. Tem muito assunto aqui, vocês sabem, o nosso podcast fala de carreira, de liderança e empreendedorismo, então é muito assunto interessante para quem não só está no mercado de trabalho, quer se desenvolver profissional e pessoalmente, mas também quer assumir posições de liderança no futuro ou temperar, de repente, a sua própria cadeira de liderança no presente. A gente também aproveita para agradecer os nossos parceiros, Life Mix, um abraço ao Daniel Feferbão e equipe. Eu já estou degustando o meu suco de uva com a nossa simpática e querida Mônica, da turma da Mônica. E vocês sabem, os produtos Life Mix tem toda uma equipe de nutrólogos, nutricionistas e médicos, um pessoal com PhD em nutrição que traz os melhores produtos sempre para sua mesa. Lá em casa só dá água e Life Mix. Podem acreditar. Além disso, a gente agradece ao pessoal do Venturos, também nosso apoiador, que está presente não só em Campinas, como em Manaus e Atlanta. Esse instituto de pesquisa e desenvolvimento 100% brasileiro que é encantador. Quando a gente visita o Venturos, eu sempre digo aqui, dá a impressão que a gente está no ambiente dos Jetsons, da inovação pura. É uma delícia para mim, que sou meio devagar com tecnologia, é uma aula toda vez que eu vou para lá. O Venturos, você sabe, tem um impacto gigantesco, não só no teu dia a dia, mas também no teu negócio, né? A gente fala de robotização avançada, de inteligência artificial, quando a gente fala em Venturos, na criação de inúmeros produtos digitais, como eu disse, com impacto violento no teu negócio. Se você quer desenvolver um aplicativo, um e-commerce, entra com o pessoal, em contato com o pessoal do Venturos em www.venturos.org.br. E por falar em Venturos, quem está presente hoje aqui é o meu amigo João Maia. João, super bem-vindo. Ele é um entusiasta aqui do podcast, espero eu, né, João? Agora está gravando, você vai saber. E por isso nos apoia, a gente agradece não só o João e a equipe, um abraço também a Mariana Ventoli e o pessoal do Venturos, que eu tenho certeza que está nos vendo e vai curtir aqui o nosso episódio. E a gente veio para falar com ele, por quê? Porque ele é diretor de marketing e desenvolvimento de negócios do Venturos e é um cara especialista em growth, entre outras coisas. Vamos entender o que é growth, né? Esse dentro do ambiente do marketing, de vendas, do desenvolvimento de negócio. E eu tenho certeza que esse papo vai ser muito legal. João, de novo, super obrigado por ter vindo aqui no nosso Café com Sal, terceira temporada, tudo amarelo, João. Pois é, muito feliz de estar aqui. Realmente eu sigo, adoro. Acho que o conteúdo é muito inspirador do que acontece. Então, um prazer ser um apoiador e estar aqui com você. Imagina, obrigado você. Estamos aqui também por sua causa. Ó, João, já entrando na vaca fria, como diz o outro, quando a gente fala de growth, para quem nos ouve, acho que as pessoas têm, não vou dizer entendimentos diversos, mas não é sempre um entendimento profundo do que é o growth dentro do negócio, né? Isso é uma cadeira que você representa, né? O que é de fato o growth? E já aproveitando, fazendo a pergunta, quais são políticas hoje modernas de growth, principalmente para quem está dentro do ambiente de tecnologia como você? Pois é, a gente vive um momento completamente diferente, né? A ideia da gente conquistar negócios, clientes, sempre foi baseada em relacionamentos, em visitas, e esse mundo virou de... Contato humano. Pois é, ele continua existindo, mas ele virou de ponta cabeça, né? O tal do mundão virou de ponta cabeça quando a gente teve pandemia e um monte de coisa. E a gente só conseguia acessar as pessoas de forma presencial. Hoje a gente consegue acessar em qualquer lugar. As pessoas hoje, elas sempre foram, mas elas se manifestam de uma forma cada vez mais individual. A gente tem essa possibilidade. As coisas são menos massificadas. Então eu consigo, através de dados, saber muito sobre você, sobre qualquer pessoa, né? As pessoas deixam um rastro digital, elas acessam o Google, elas têm essa informação, elas deixam essa informação por onde elas passam. E qualquer estratégia que vá no rumo de um crescimento tem que olhar para esse indivíduo, tentar pegar as melhores características dele e oferecer o que ele precisa. Assim, como é que uma pessoa que era amante de chá
que mora em Ijuí, no Rio Grande do Sul, conseguia acessar um produto. Não conseguia. Hoje ele consegue. Hoje ele dá 2 cliques e consegue. Então, qualquer estratégia de crescimento hoje passa por você capturar o maior número de dados possíveis, entender esses dados, personalizar esses dados, olhar para o teu público e aí fala, poxa, eu posso chegar exatamente aonde eu quero. É curioso você pensar assim, a gente, para quem já tem mais um tempinho de estrada, a gente sempre lembra de grandes campanhas de marketing, né? Comerciais icônicos, e você vê como isso hoje em dia não aparece tanto. Por que não Verdade. aparece tanto? Porque é até mais fácil você fazer 4, 5, 6 pequenas coisas, disparar isso, e você consegue saber o retorno dessas coisas muito Você rapidamente. consegue mensurar isso melhor, né? Você Vou te dar um cons- exemplo aqui. Então, por exemplo, eu lembro na época que eu trabalhei muito tempo no mercado de eventos, antes de ser headhunter, né? A gente se preocupava nas divulgações, etc e tal, e a gente percebe que o plano de mídia na época era completamente diferente hoje de quando você olha um plano de mídia atual. Eu lembro naquela época as grandes marcas, você lembra, né? O Rei do Merchan, né? Rei Milton do merchan. Neves, Faustão. Você não tinha exatamente como mensurar. O que que você tinha? Você tinha um peso maior dentro de um horário de maior audiência, mas você não conseguia quantificar exatamente a qualidade do público que você estava atingindo, né? Então você está querendo dizer que hoje a gente tem essa possibilidade através do digital. Hoje, com Googles e Facebooks e coisas assim, você fala, eu quero atingir pessoas de tal faixa etária, tal sexo, tal gênero, tal poder aquisitivo, tal posição. Então, você tem tudo na mão. Então, assim, cada vez mais as agências de marketing, áreas de crescimento, áreas de growth, elas estão olhando para uma estratégia que é muito matemática, né? Então, isso tem um lado interessante, bacana, ele abre uma vertente muito, muito joia. Por outro lado, a criatividade começa não necessariamente ser o grande fator de sucesso. É Isso isso é que um eu ia te perguntar. Você pouco. acha que isso foge um pouco da mão de quem está à frente dessa área hoje? Que você Eu, fica muito mais na objetividade do que na sensibilidade barra criatividade e também subjetividade? eu creio que sim, e isso não necessariamente é uma coisa boa. Mas o fato é que as pessoas vão atrás do que funciona. Sim. Então, criatividade ainda. Quando você vê uma coisa bem feita, um design, aquilo te apaixona, aquilo te atrai. Mas a verdade é que as estratégias estão muito mais objetivas, muito mais matemáticas. Essa é uma característica, né? A gente tem dados, a gente não tinha dados no passado, hoje a gente tem, então isso leva para abordagens mais matemáticas. Para o bem e para o mal. Claro. Se você pega, vamos dizer que você tem uma equipe, e aí você tem uma equipe, claro, e aí você está trazendo alguém para o teu time, alguém que está entrando no mercado de trabalho e fala assim, putz, eu quero trabalhar com marketing, eu tenho interesse gigantesco em tecnologia ou assuntos da tecnologia e quero trabalhar com growth. O que que seria um mapa, não vou dizer um mapa da mina, porque não tem receita de bolo, mas por onde essa pessoa pode começar se educando e entendendo, ou pegando, como você disse, cases de mercado que podem dar para ela uma ideia interessante do que é de fato esse caminho a percorrer dentro do growth, sabendo que ele muda o tempo todo, né? Olha, é tanto conteúdo bom que é até difícil a gente selecionar um, mas eu acho que essa pessoa, normalmente, se ela fizer uma faculdade de marketing, alguma coisa assim, muito provavelmente ela não vai ter contato com coisas ligadas a modelos matemáticos ou ferramentas a gente chama de SEO, de Search Engine Optimization, esse tipo de coisa. Então, é uma área de especialização muito bacana. Você tá fazendo uma faculdade, mas procure entender como é que funciona um mecanismo de criação de um público mais selecionado, ferramentas para você selecionar público. Eu acho que seria uma ótima dica. Você está começando, você vai ter o básico do marketing, você vai ter dos fundamentos. O que você não vai ter? Essas coisas mais de ferramentas no mercado. Então, poxa, como é que eu faço uma campanha no Google? Uma coisa simples, você vai entrar na internet, você vai descobrir, mas está bem preparado para esse básico já te parece que é pouco, mas é muita coisa. Então, essa é uma dica simples. E é mais democrático também, né? Porque assim, não necessariamente você precisa estar nas principais empresas ou maiores marcas do mercado para poder colocar as mãos nisso, né? Teoricamente, business menores também são possíveis de absorver gente assim, ou eu estou completamente equivocado? Porque assim, eu não estou pensando numa estrutura que tem uma área de growth pronta.
mas você consegue mexer nessas ferramentas, inclusive fazendo dentro de um business familiar, não consegue? Completamente, né? Assim, cada vez mais democrático. Existem muitas pequenas agências de marketing que atendem um público muito pequenas empresas. Na verdade, isso surge dia após dia. E essas empresas precisam disso, porque elas precisam estar presentes no meio digital. Então, elas precisam de alguém que faça isso para elas, né? Toda microempresa, pequena empresa, tem ou deveria ter alguém que está cuidando de mídia social, porque a gente consome conteúdo através disso. Então, é para todo mundo. Isso é uma coisa boa, né? A tecnologia, de uma forma geral, na maioria dos casos, ela torna muita coisa acessível para todo mundo. E isso é um fato nesse caso. Então, é uma Sim. coisa bem bacana. Agora, nem sempre foi assim, né? Tirando as nossas aplicações semanais de Botox, claramente nós somos homens de meia idade. E a impressão que eu tenho é que a gente viveu ou está vivendo duas vidas, né? A gente viveu uma vida inteira e aprendeu o mundo offline. E a gente hoje tem que se virar e rebolar, como diz o outro, para aprender esse mundo online, digital, uma nova forma de consumir, uma nova forma de desenvolver carreira, uma nova forma de impactar clientes e por aí vai. E como eu disse, nem sempre foi assim, né? Exato. Como é que foi começar nessa atividade como executivo e aprender com o trem andando esse ambiente digital? Foi desafiador para você? Como é que foi esse percurso para você pessoalmente? Eu respondo pela área de negócios da empresa, né? E quanto mais você precisa trabalhar com a área comercial, mais você precisa entender de marketing. Na verdade, assim, marketing comercial, hipoteticamente, poderiam ser uma área só dentro das empresas, porque elas estão completamente correlatas. Então, eu sou engenheiro de formação, né? Então, sempre fui ligado aos processos de desenvolvimento, criação de produtos mesmo, programação, sou engenheiro de computação. Já era apaixonado por isso? Já gostava disso, sempre gostei. E quando você começa a migrar para a área comercial, você precisa entender de como trazer gente. Então, eu comecei a estudar. Eu simplesmente fui atrás de me aprofundar sobre isso. E eu diria assim, tem algumas coisas que são para a vida. Todo mundo deveria ter um pouquinho de faculdade de marketing, faculdade de administração, né? Isso te dá uma visão de mercado que você sempre vai usar. Eu fui atrás como entusiasta mesmo, autodidata, fui estudar esse assunto. E eu recomendo para todo mundo que é da área comercial, que vai. Quem está no balcão, quem atende gente. Porque marketing significa você comunicar uma mensagem para o público que você quer. Isso é para a vida, né? Isso é para Acho que qualquer te traz atividade um que você faz. conhecimento do movimento dos tecidos sociais muito forte, né? Você entende uma sociedade através também do marketing, né? Você concorda? Comportamento humano, enfim. Eu acho uma das disciplinas mais fascinantes que tem. E você começa a ter um outro olhar, para quando você anda no shopping, você está vendo comercial, você fala, deixa eu entender com que público essa pessoa quer falar, que mensagem ela está passando, ela é uma empresa que ela é confiável, ela é moderninha, o produto é isso, o produto é aquilo, te dá um olhar especial. Então, é para a vida mesmo. Agora, falando de Brasil e do ambiente que você está, o Brasil, a gente sempre se surpreende com notícias de quanto o Brasil, do ponto de vista não só do empreendedorismo, mas da inovação especificamente, ele traz resultados frente ao mundo e comparativamente ao mundo, que são realmente ímpares, né? Que chamam muito a atenção. O Brasil hoje, do ponto de vista de inovação tecnológica, hoje ele se destaca em que frentes especificamente, comparativamente ao que o mundo oferece? O Brasil hoje é cartão de visita para que tipo de inovação quando a gente está falando do mercado global? As pessoas às vezes pensam que tem que fazer MBA nos Estados Unidos, né? Mas eu acho que as pessoas tinham que fazer MBA no Brasil, porque como é que você pega um país que é tão desigual, que tem taxa de juro altíssima, que tem CLT, que tem um ambiente complicadíssimo para o empreendedor e mesmo assim a gente tem tanta gente dando certo, né? O Brasil é um país incrível mesmo. O cenário mundial, assim, os grandes inovadores ainda são Estados Unidos e China. A China chegou fortíssimo, aliás, a China tem uma política de mandar muita gente estudar fora da China, né? E aí eles voltam, trazem esse conhecimento e É empreendem. aquele fenômeno, desculpa te interromper, como a gente vê, por exemplo, dos indianos indo estudar medicina fora da Índia. E você percebe que a medicina indiana é um negócio fora de série. Pois é. Então, o bacana é que, assim, hoje você não tem mais lugar para inovar, a cada hora nasce uma empresa diferente, né? Se o Brasil
ter uma qualidade técnica boa, embora para um percentual reduzido da população, aí a gente entra no assunto de problemas de educação do Brasil, né? Mas a gente tem uma qualidade de coisas muito boa e a gente tem grandes empresas cada vez mais aparecendo. Você pega iFood, 100% nacional, a gente pode citar um monte delas. E o mercado, de uma forma geral, tem muito dinheiro disponível de investidor para startup. Então, hoje, você querer empreender no Brasil, você tem fundos que te apoiam, desde o capital semente, que a gente fala, até um investimento série A. Essa é uma área que tem muito espaço, tem muito hub de inovação. As empresas se modernizaram, né? Você pega toda grande corporação, qualquer uma, Ambev, qualquer uma delas, elas têm áreas de inovação, elas têm hubs de inovação que conversam com o mercado. Então, o brasileiro, ele é criativo porque ele vive num ambiente muito adverso, né? E daqui sai coisa muito boa mesmo. Olha que interessante, porque a gente realmente assim tem esse olhar sempre do Brasil de ser o patinho feio. E, por exemplo, não só porque a gente está falando contigo, mas quando a gente visita a estrutura do Venturas, olha pelo menos na mídia, né? Quando a gente vê cases como iFood e outros mais que você citou, é impressionante como esse ambiente conturbado brasileiro é também um formador e um nascedouro de startups e de ideias novas, né? Acho que talvez pelo fato da gente ter uma infraestrutura ainda capenga em diversos aspectos. E hoje, quando a gente olha para jovens, a gente conversa sobre carreira, a gente fala assim, poxa, que solução você quer trazer para o mundo? É muito essa conversa, né? De startup. Procure um problema que você tem no mundo. Mas assim, você não precisa olhar para o mundo inteiro. Você pode olhar para a tua rua, para o teu bairro, para a tua cidade. Acho que no Brasil isso acontece muito. A gente tem problemas estruturais, problemas de educação, problemas de serviço e problemas estatais complicados. Então, acho que o empreendedorismo e a iniciativa privada acho que tem uma função ainda maior nesse tipo de ambiente. Acho que talvez também seja um dos fatores que fazem do Brasil o Brasil um país singular do ponto de vista de inovação, né? Tanto que a gente viu de inovação, por exemplo, aquele cidadão que vendia água, lembra, na praia, virou um super empreendedor que dava dicas na internet, você lembra disso? O cara comunicava, vendia água na praia. Então, assim, o brasileiro ele é muito, né, conectado com isso, porque ele precisa realmente se virar, né? Se a gente pudesse pedir uma coisa para os nossos queridos governantes, é dar acesso à educação, né? Essa é a melhor coisa que pode acontecer para todo mundo. Essa é a melhor distribuição de renda, é a melhor distribuição de gênero, né? A gente fala um monte sobre políticas de inclusão. A melhor política de inclusão é a educação. Não tem por que a gente não ter, hipoteticamente, 50% de mulheres ou 50% de negros, se essa for a distribuição do Brasil, dentro das empresas, né? Isso é falta de acesso à educação. Com a educação, a iniciativa privada tem o dinheiro para as grandes inovações. Não é papel, na minha opinião, né, dos governos ficar financiando inovação. Tem dinheiro para isso, tem gente que faz esse investimento de capital de risco. E conhece mais disso. Conhece mais disso. Agora, da educação, né, se o brasileiro com relativamente baixo nível de educação faz o que faz, imagina se a gente, né? O Japão, quando saiu arrasado da guerra lá de Hiroshima, investimento aonde? Educação. Sim. Todos os grandes players mundiais têm um nível de educação, de estudo, que faz diferença. Esse é o meu pedido. Até a gente brinca, sabe? A gente fala muito de políticas de inclusão, de SG. Eu falo, poxa, se eu puder pegar o dinheiro, ao invés de abrir X vagas para as pessoas tipo A, B e C, pega esse dinheiro e impacta 100, 200 que não têm acesso a uma educação. Dá um treinamento, faz alguma coisa por elas. Porque o resto, o brasileiro vai se virar, né? Sai muita coisa boa daqui, de verdade. Você sabe que eu trabalho com recrutamento, a minha vida é entrevistar gente, lidar com CEO, lidar com diretoria, lidar com o pessoal que está ali à frente das principais decisões de empresa. Quando a gente olha para CEOs, hoje o CEO ou a CEO, eles têm um perfil um pouco diferente do que era outrora. Talvez um dos poucos mercados que ainda conserva o que era o perfil do CEO de algumas décadas atrás ainda é um pouco a indústria pesada, vamos dizer assim, tá? Que é mais tradicionalista nesse sentido. Mas quando a gente olha, por exemplo, para a tech, é um dos mercados também mais inovadores em relação ao perfil do executivo, né? Sem dúvida. Quando a gente olha para trás, um dos caras, por exemplo, emblemáticos para isso era o Steve Jobs, né? Ele foi o primeiro cara a aparecer lá de calça jeans, camiseta, e apesar de ser um cara que falava pela empresa, olhem mais para o produto do que para mim. Não era aquela pessoa ultra... como era, por exemplo, o perfil completamente da Microsoft, né? Lembra daquele vídeo dos developers, aquela coisa toda? Tinha um jeito menos Silvio Santos, né? E mais voltado para produto, desenvolvimento, inovação, etc. Hoje a gente tem um outro aspecto, por exemplo, quando a gente fala de growth, que é o CEO ou os executivos como, entre aspas, influencers, né? Isso tem um lado muito positivo, porque você humaniza
a relação com aquela empresa e com os executivos que estão lá, mas ao mesmo tempo você pode colocar a empresa em risco dependendo do que esse porta-voz, né, da comunicação institucional vai fazer. A gente estava conversando um pouco não só de comunicação, mas de atitude desses executivos hoje em dia. E a gente estava, antes de começar aqui, você adora esporte, eu também gosto, a gente estava falando um pouco sobre a Nike, Pois né? é. Do case da Nike, que é recente agora do final de 2024. Eu achei tão interessante o teu take que eu queria falar um pouco sobre isso. Qual que é a tua visão do que aconteceu? E você acha que você acha que isso tem a ver com a dinâmica atual dessa cadeira ou simplesmente foi um erro estratégico? Desculpe a pergunta gigantesca. Não, imagina, acho que é uma ótima pergunta, porque qual que é o papel do CEO de uma empresa? Você entrevista aí vários candidatos o tempo todo. Eu, eu posso simplificar, né? Uma simplificação é perigosa, mas enfim, em dois papéis. É um cara que tem que otimizar a operação. Eu não vou nem falar que tem que manter a operação funcionando. É um cara que tem que ir melhorando a operação. Então, se você faz copo de café, poxa, né? Como é que eu faço ele mais rápido, mais barato? Como é que eu chego em mais mercados? Maravilha. E você tem um outro papel importante do CEO, que é construir o futuro da empresa. E aí nós estamos falando de alguém que tem a responsabilidade de criar novos produtos e serviços, chegar em lugares onde ele não chegava. A maioria dos CEOs é cobrada pelos resultados financeiros, então ele é um cara que está mais olhando para esse lado da otimização. Poxa, como é que eu manufaturo mais rápido? Como é que eu corto o custo? Né? Aí o preço da ação é diferente, o cara tem a remuneração em função do resultado, certo? Esse é o CEO. Ou, como a gente viu no mercado de tecnologia no ano passado, layoffs Para para fazer a resolver o conta. bottom line, ou bota todo mundo no presencial, que de repente assim a gente vai aumentar a efetividade, etc. e tal. É muito nisso. É muito nisso. Porque as pessoas são cobradas por esses resultados financeiros. E o que ninguém é cobrado e deveria ser mais cobrado é: e o que você está construindo do futuro dessa empresa? O que ela vai vender daqui 5 anos? Mas é o cara, muitas vezes, que nem sabe se ele vai estar na empresa daqui 5 anos. Quando você pega as empresas que são expoentes nos mercados, você pode olhar para essas empresas que elas têm um investimento muito grande em R&D, né? Em P&D, em pesquisa e desenvolvimento, em produtos. Elas estão sempre criando coisas novas, né? Pensa em qualquer marca, pensa na Apple, pensa na Amazon, está sempre criando coisas novas. Né? Então, o mercado de tecnologia, que é muitas vezes um mercado que está sempre lançando muita novidade, ele tem, às vezes, um CEO mais com a cabeça de produto. Tem um CEO que está olhando para isso. Naturalmente que ele sofre a influência de um fundo de investimento que botou dinheiro lá, quer ver retorno, mas são empresas que acabam tendo um olhar mais importante para o produto, né? E aí, fazendo gancho com o assunto da Nike, que é uma empresa brilhante, os resultados mais recentes da Nike estão abaixo do que se gostaria, né? E aí você olha, o que está acontecendo? Tem gente lançando produto novo, tem aquela empresa chamada On, que inclusive o Federer é um dos acionistas, você tem Roca, você tem outras empresas de aparelhos, calçados esportivos e roupas esportivas que estão aí comendo o mercado. Então, provavelmente, a gente logo vai ver alguma reação nesse sentido, vai vir gente nova com ideias novas, produtos diferentes. E a Nike sempre foi muito inovadora, né? Tem o Air Jordan, tem o filme todo, para quem é apaixonado pelo tema, né? Então, logo você provavelmente vai ver uma reação. Os dizeres, né, que você colava até adesivo no carro, né? Just do it. Motivacionais. Pode ter certeza que daqui a pouco alguma coisa vem nesse sentido, né? E até pensando na questão do influencer, pegar até o concorrente da Nike, a Adidas, que sofreu um problema muito sério por relação de um influencer, que lançou uma linha de tênis com Kanye West, que fez alguns comentários inapropriados e isso aí gerou um baita de um prejuízo. Então, olha que mercado complicado que a gente está, né? Porque ao mesmo tempo que você tem que cuidar da sua operação, você tem que inovar, e você tem que ter uma voz muito, eu vou dizer assim, perfeita para o que você fala, porque tá todo mundo te ouvindo. As pessoas só ouviam você através de um comercial de TV. Hoje elas ouvem você toda hora, em todo lugar. Que mercado? Assim, que momento para ser um CEO de uma empresa, né? Que desafios. Agora, o foco em construir produtos, serviços, coisas diferenciadas, isso não pode acontecer. Quando você pega o orçamento de uma empresa, qual é o percentual que está dedicado a isso?
E você vai ver que às vezes é 10%, 5%. Como é que você vai construir um futuro diferente? Aí vai depender da sua abordagem, mas a gente que tem um olhar para essa construção, a gente nota quais são as empresas que estão sempre evoluindo, que estão lançando coisas, que estão criando. Essas empresas vão naturalmente se destacar. Falando em futuro, e quando eu penso em você e Venturos, eu fiquei realmente impactado com duas coisas lá, né? A possibilidade que a inteligência artificial traz, e eu acho que a gente pode falar um pouco disso, e também da robótica. E quando a gente fala de inovação e futuro, as pessoas têm essa fantasia ou essa paixão louca, ou a imagem que vem à cabeça das pessoas é a inteligência artificial, em primeiro lugar, generativa, que é o que todo mundo conversa muito hoje, e ela não se limita só a isso, e a gente pode falar muito disso, pelo contrário, que foi o que eu vi lá, e a robótica, né? Até porque o ser humano sempre questionou a sua própria existência. Em primeiro lugar, por que eu estou aqui, e como é que eu vou embora daqui, e até quando eu vou poder ser útil, e o que eu vou poder desenvolver aqui e deixar como legado, né? A gente está sempre se questionando. Vida, morte, legado, propósito. Quando a gente entrou de fato nesse ambiente da inteligência artificial, isso veio muito à tona, né? Produtividade, maneira de viver, felicidade, que é uma coisa que a gente já falou muito aqui. Aliás, um beijão, um abração também para Denise Save lá da Chili Beans. Mas a inteligência artificial, em primeiro lugar, ela não se limita só a generativa. E eu queria que você contasse um pouco do teu business, como a inteligência artificial consegue impactar diversos setores, longe só do que a gente fala de chat GPT, porque parece que a conversa só fica nisso e o mercado não tem ideia. Então, por exemplo, eu sei que vocês atendem o mercado do agronegócio, de energia, o mercado financeiro, o mercado da saúde, onde a inteligência artificial entra nisso, quando a gente fala de futuro, e também a robótica, porque eu acho esses temas fascinantes. A gente tá, meu filho está de férias, né, o Gustavo, e a gente foi essa semana num daqueles parques de diversão que tem jogos e games, arcades, etc e tal. E a gente até nos chamou a atenção que tinha uma maquininha de Pac-Man dos anos 80 lá, que parecia uma peça de museu, a gente ficou super fascinado, porque ele falou, o pai jogava com isso daí. Ao mesmo tempo, ele interagiu com um brinquedo de robótica, que interagia com ele o tempo todo, mostrava emoções, pegava coisas, etc. Então, achei aquilo fascinante. Como a inteligência artificial está impactando cada setor hoje do ponto de vista da tua demanda, ali no Venturos, e o quanto a gente como sociedade tem que se preparar para essas demandas. Eu estou fazendo perguntas gigantescas hoje, que é um tema que eu adoro. Pois é, mas acho que dá pra gente começar falando assim, o homem é muito bom em errar completamente a previsão de futuro, né? Quando eu era criança, eu imaginava que quando eu chegasse em 2010, o meu conceito de futuro era Jetsons. A gente estaria voando em máquinas voadoras, né? Estaria se transportando em máquinas voadoras. E ninguém previu a internet. E ninguém previu o telefone celular. E as coisas que definitivamente mudaram o mundo foi até a internet, porque o telefone celular, se você tirar a internet dele, ele é só um telefone. Um comunicador. Né? Um comunicador. Então, esse mundo é um mundo que a gente não consegue prever direito, né? A inteligência artificial, ela vai causar uma revolução, eu acho que ela está mais parecida com uma coisa que a gente já viveu em alguns outros momentos. Então, quando você teve a Revolução Industrial lá atrás, a ideia era nós vamos ficar sem empregos. As máquinas vão tomar o mundo, nós vamos ficar sem emprego. Isso aconteceu? Não. Né? O mundo se modernizou. Depois a gente viveu uma outra revolução, uma revolução mais digital. Né? Ela começou ali, 2000 e alguma coisa, teve o estouro da bolha em 2008, ali web, sistemas, internet banking, aquela coisa. Mensagens instantâneas. Mensagens instantâneas. Então, assim, a tecnologia, normalmente, ela é um habilitador. Isso é importante. Ela é um habilitador para a gente fazer coisas, né? E agora nós estamos vivendo a era da IA. E o que a gente pode esperar disso? Então, assim, tem duas informações bacanas. Primeiro, assim, IA não é algo novo. Os primeiros modelos de IA são de 1956. Olha só. Só que eram modelos matemáticos, né? E agora nós estamos vivendo uma outra era. A gente pode, a grosso modo, de novo, é uma generalização, dividir em tudo que é IA, para a gente não confundir com automação, são coisas que trabalham com um modelo. Tá? Um modelo. Pode ser um modelo matemático,
que prevê um comportamento. Então, esse é um modelo que explica por que um jovem de 18 anos paga o seguro do carro muito mais caro que uma pessoa de 40, por que o limite de crédito do banco é X e não é Y, né? São modelos matemáticos que eles ajudam a predizer um comportamento. No passado, quem que usava esse tipo de IA? Só quem tinha um montão de dados. Então, era seguradora, banco, um pouquinho de empresas de saúde, porque são as únicas empresas que tinham dados, volume de dados. Quando veio a internet, teve uma explosão, todo mundo tinha dados. Né? O Google se tornou uma das maiores empresas do mundo, basicamente coletando dados sobre as pessoas. O maior banco de dados do mundo. O maior banco de dados do mundo. Então, aí, de repente, todo mundo tinha dados. Então, todo mundo começou a poder usar essa IA mais matemática, a construção de modelos para predizer comportamento. Então, você entra na Amazon, o cara vai dizer, poxa, né? Você gosta disso, você vai comprar aquilo, e os algoritmos indicam uma probabilidade de compra, então coisas são movidas para os armazéns espalhados pelo Brasil, do Mercado Livre, da Amazon, para que a entrega seja rápida. Então o cara fala, poxa, provavelmente nós vamos vender 30 unidades disso, põe em tal armazém, porque nós conseguimos entregar em um dia. Você quer uma coisa entregue em um dia na sua casa? Claro que você quer, você quer rápido. Então olha o poder desse negócio para impactar as nossas vidas. Então esse é o tipo de IA matemática. Só que essa IA não é para qualquer um, você precisa de estudo, treinamento, para poder manipular dados. A gente tem uma IA que olha para imagens, né? Então, poxa, visão computacional, que é aquela história de, né, eu consigo olhar para um defeito, um padrão e determinar qualquer coisa, né? Que ajuda muitas empresas da área de manufatura, no controle de qualidade, até para você estudar padrões de comportamento. Essa também, poxa, explodiu, porque a gente tem cada vez câmeras melhores, eu consigo armazenar dados, então eu posso fazer modelo do que você imaginar, né? Você me comentou até de vacina, vocês fazem. Consumo de vacina. Tem uma empresa que, assim, para você determinar a qualidade da vacina, você olha para o padrão de movimentação do substrato da vacina. Como que as células estão se movimentando, os oocistos e outras coisas. Fala, poxa, né, se elas estão muito paradas, o substrato é ruim, se elas estão muito ativas, o substrato também, qual que é o meio termo, qual que é o formato. Você pode dizer, olha, pega esse substrato, pode fazer vacina, porque o grau de confiança é altíssimo. Né? Olha que bacana a gente isso. Modelos de genética, tudo isso a gente está aí. E aí o que surgiu de novidade, e é por isso que a gente está vivendo essa loucura de IA agora, é a tal da IA generativa. E para o leigo aí que não sabe o que é, a gente pode quebrar em 2 pedacinhos. O que você vê e o que você não vê. O que você vê? A interface visual do ChatGPT, certo? O que é essa interface visual? Era uma caixinha de texto que você não mais simples impossível. Mais simples impossível, que você não precisa ter nenhum treinamento. Você chega e fala blá, 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 blá. Você faz uma pergunta e ele te responde. Querido diário, lembra? Querido diário. Ele é um oráculo. É importante a gente falar que ele tem um modelo por trás dele. Mas assim, ele tem uma interface que usa um negócio chamado NLP, que é Natural Language Processing. Então ele sabe o que você... Ele entende o que você fala. E você pode escrever com erro de português. E você pode escrever em outro idioma. Ele fala, eu entendi o que você falou. Quando ele entende o que você falou, aí ele joga isso para um segundo pedaço, que é o tal do LLM, que é o modelo, um grande modelo de linguagem. Esse negócio não existia, ou não existia para as grandes massas. Então é um modelo, e a gente tem a OpenAI e existem outros, que ficou aprendendo com tudo que estava na internet. O que eu escrevo, você escreve, o que todo mundo escreve, o que está escrito, tudo lá. Então, ele é um modelo muito grande de linguagem, ele entende linguagem. Então, quando você fala para ele, olha, me gere um e-mail, assim, me gere um texto, me faça uma peça de marketing, me faça uma peça jurídica, ele já leu tanta coisa que ele é capaz de fazer. Então, quando você soma o poder de alguma coisa que é fácil perguntar e a geração de conteúdo ela é muito boa, você tem um canhão na mão. Um canhão. Como isso vai impactar as empresas? Essa IA generativa é uma que olha muito para esse lado da otimização, né? Porque, poxa, eu consigo fazer um texto mais rápido, eu consigo fazer um e-mail, consigo fazer uma peça. O mercado jurídico, empresas que trabalham muito com textos são mercados que irão
ser mais disruptados. Se você chegar hoje você precisa de um advogado, mas se você chegar para o ChatGPT e falar assim, me faça uma política de trabalho remoto, aquele negócio está lá. Em segundos. Em segundos. Poucos segundos. Então, nesse assunto é meio assustador. Então, assim, o que vai acontecer com essas empresas? Elas vão ter otimizações, elas talvez precisem de menos pessoas, mais processos, mais software. Então, não é que o mercado some, ele se movimenta, né? Para uma vaga que se modifica aqui, aparece uma outra vaga lá. Para uma vaga de atendimento que morre, você tem a vaga de retaguarda de IA para a Malu da Magazine Luiza, para fazer ela mais ficar aperfeiçoada. E você vê assim, esse mundo é um mundo desde sempre, né? Assim, a gente pode falar do papel da secretária, né? Quantas empresas ainda têm secretária? Sim. O papel da secretária morreu, a gente pode argumentar se é para o bem ou para o mal, mas ele praticamente sumiu, ele reduziu muito, porque você substitui isso por celular, Outlook, e-mail, telefonista, WhatsApp, mensagem, né? Hoje essas coisas. Então, assim, o mundo, ele destrói valor, na verdade o valor se modifica, né? Então, as empresas, assim, esse mundo da IA generativa, e o nome é curioso, porque generativo parece que ela está criando, gerando. Não. Ela tem um modelo por detrás. Ela aprendeu. Então, essa IA generativa não é o Google. Se você perguntar uma notícia de hoje, não tem. Porque você precisa fazer um modelo de linguagem. Entendeu? Então, ele está aprendendo, né? Pode ser que no futuro outras ferramentas nasçam, mas ela precisa de um modelo. Tudo que é IA tem que ter modelo. Modelo de dados, modelo de imagem, modelo de áudio. Você quer fazer uma música hoje? Você tem software que faz isso. Você quer fazer uma imagem, tem software que faz isso. Impressionante. Porque tem uma imagem. Agora, chega pro ChatGPT e fala assim, olha, você pode me criar um idioma novo? Ele não sabe fazer isso. Ele não tem modelo para isso. Então, as empresas vão usar muito a IA generativa no sentido de otimização. Puxa, como é que eu faço mais rápido? Como é que eu faço melhor? Quando a gente fala de criar um futuro, aí a gente entra no lado da criatividade. E aí essa IA generativa, ela não é ela que muda o jogo, né? Porque você fazer uma imagem bacana, um texto mais rápido, não é aquilo que necessariamente A criatividade vem do prompt, vem do ser humano que está fazendo aquela provocação. Vem da pessoinha que está por trás, né? Então, a gente deve ver no mercado um crescimento do valor do profissional, tanto que entende de IA, mas o profissional criativo aqui, de marketing de produto, esse cara vai valer muito. Porque pode ser que muita coisa fique massificada. E aí o diferencial vem daqui. Então, olha que mundão meio confuso, meio desafiador, mas meio bacana para todo mundo que está entrando nesse mercado de trabalho, né? Então, as empresas vão se beneficiar. Eu vi uma entrevista do head de produto do ChatGPT, ao vivo, né? Um festival que eu recomendo para todo mundo que chama SXSW, South by Southwest, que é nos Estados Unidos, em Austin, e ele traz, é bacana um festival porque ele não é uma coisa de patrocínio, não tem logo de empresa, é gente falando sobre o que está acontecendo no mundo. E a entrevista dele foi concorridíssima. E ele trouxe algumas coisas bacanas. Então, o que ele falou? Ele enxerga, né, a IA como um auxiliar, como um copiloto. E quanto menos você sabe, ou quanto mais júnior você é, né, mais você se beneficia dela. Quanto mais sênior você é, pode ser que você se beneficie porque você já sabe, porque ela traz muito conhecimento relativamente básico. Porque as empresas não ficam, por exemplo, publicando um guia sobre estratégia das empresas. Então, isso não está dentro. Então, se você como CEO quer usar o ChatGPT para ele gerar uma estratégia brilhante para você, você só vai ter informações mais do Porter, você vai ter coisas teóricas. Sim. A biblioteca mais popular. Mais tradicional. Agora, se você precisar fazer um texto mais básico, isso está lá. Então, essa IA deve ajudar muito, novamente, coisas mais de otimização, e a criatividade, ela continua com, graças a Deus, com o ser humano, que está toda hora inventando coisas espetaculares, né? A gente falou muito de Brasil como fonte de tecnologia, mas o Brasil também é uma das principais fontes do agro no mundo, né? Onde a tecnologia hoje impacta o agro? Porque eu sei que vocês trabalham muito com agronegócio também, né?
Que grandes casos batem à tua porta para falar assim, poxa, eu quero impactar o agro, que hoje é um sustentáculo do Brasil, sem dúvida, né? Completamente. Exato. Vamos ver agora com o Trump agora acabou de assumir. Vamos ver como é que ele vai manter taxação das coisas, né? E como vai ser essa reciprocidade. Mas o agro, de fato, é a mola propulsora do Brasil em diversos aspectos. O que o cara do agro te pede no dia a dia? O agro está cada vez mais tecnológico. Você não tem ideia assim do que a quantidade de tecnologia que tem, né? Em análise de solo, isso e aquilo. Você pega um trator ou uma colheitadeira, ele é uma peça de tecnologia que é uma coisa assim. Ele já tem direção autônoma muito antes dos Teslas da vida, né? Ele é capaz de andar e colher e fazer tudo de forma autônoma sem ninguém, né? O agronegócio, a gente colocar também a pecuária junto, assim, desde a hora da análise do solo, né? A hora que você vai, se sobrevoa com um drone, e aí você pega as imagens, essa coisa que a gente olha muito pela, poxa, deixa eu olhar o padrão de crescimento da grama, do sorgo, do milho, você consegue navegar por dentro desses lugares e olhar, poxa, será que tem praga? Como é que você faz para olhar dentro de uma plantação gigantesca, né? Você pode fazer um drone, olhar por cima, entrar no meio das coisas, tirar foto das folhas para você fazer uma análise, né? É um mundo assim que é espetacular. Para quem é assim, amante de tecnologia, você fica embasbacado, né? Quando você vai fazer formulação de ração para os animais, olha que interessante. Tem gente que é muito comum que quem cria gado também tenha lá milho, sorgo, soja. Então você vai fazer a ração do animal, você consegue combinar parte do que você tem no teu estoque e comprar o resto e moe junto e faz uma ração nova, né? Poxa, como é que é a distribuição nutricional, tudo isso? Todas essas rações, tudo que é fertilizante, tudo isso tem uma base de estudo matemático de IA que é um negócio brutal, né? E nisso o Brasil ele é campeoníssimo, né? Eu não tenho tantas preocupações com taxação de Trump, porque hoje, até certo ponto, falta alimento no mundo. Parece que não, né? Mas assim, tudo que é feito aqui é consumido e vai embora. Você não tem ideia da quantidade de grupos de outros países que são donos de terra no Brasil. Verdade. Terra é um ativo. Inclusive China, né? China. Tem muita empresa da China que é dona de. Porque aí você controla para onde você vai mandar. Eu tenho inúmeros casos de gente que me noticiou que trabalha no agro, business familiares gigantescos, que receberam visitas na porta de bater assim. Chineses chegam sem avisar, querendo ver estrutura, com interesse em comprar e querem comprar na hora. E É um por negócio valores. impressionante. Por valores. Super, porque como é que você compete? Né? Assim, a população mundial continua crescendo. A área não. O Brasil ainda é um lugar que tem área plantada muito grande e tem espaço para outras áreas plantadas, né? Eu não consigo ver esse negócio desacelerando. E aí a gente começa a entrar em temas que são super difíceis, porque o uso de agrotóxicos, fertilizantes e outras coisas, que ao mesmo tempo que ele é um problema potencial de saúde, ele é uma coisa que garante uma produtividade que, assim, sem isso, não sei onde estaríamos, assim. Olha, esses são dilemas do mundo moderno, né? Como é que a gente faz com que as coisas se mantenham saudáveis, mas tenham um ganho de produtividade. Então, você percebe que o desafio é o mesmo em toda a indústria? Sim. Todo mundo está o tempo todo competindo por melhoria de processo, melhoria, otimização. E por isso, IA, para quem entende de dado, para quem entende de texto, é um campo que ele é vasto. Então, quando uma empresa conversa comigo, com a gente, ou com outras empresas, a gente sempre... Não adianta a empresa chegar e falar assim, eu quero colocar IA na minha empresa. Isso é equivalente a dizer assim, eu quero colocar um quadro na minha empresa, eu quero colocar um ladrilho na minha empresa. Essa frase por si só. Então a gente tem que olhar assim, tá bom. Qual que é o seu desafio importante? Deixa eu ver se IA te ajuda nisso. Então a gente não começa pela tecnologia. A gente começa pelo problema importante que você tem. Pelas dores e onde ele quer chegar. Eu preciso plantar mais. Eu preciso gerar mais produtividade. Eu preciso ter uma fórmula mais barata. A partir disso, você vai escolher as técnicas de IA que são mais adequadas. E felizmente, assim, o mundo evoluiu demais
Isso, você pega centros, né? Igual o Venturos, a gente tem lá. Tem pessoas que trabalham com isso. Né? Cada dia surge uma startup nova, né? A gente sempre tem o .com, né? O .org, tem .ai. Toda hora você tem um novo domínio chamado blababá.ai. Está nascendo uma empresa, né? Que vão ferramentas, que vão usar modelos pré-prontos para fazer, né? Alguma coisa. Um exemplo que eu gosto de dar, que é muito bacana, é o chatbot. Aquele que todo mundo já passou raiva um dia. Porque é o chatbot que assim, aperte 1 para falar com o financeiro, 2 para falar com não sei o quê. Aí você aperta, aí aperte tal. A única certeza é que você vai se irritar ao final dessa história e você vai pedir para falar com um humano. Esse é o chatbot tradicional. É o chatbot que a gente sempre passa raiva. O amigo da NET lá, que todo mundo sabe a voz. Pois. Que te atendia quando você ligava para a NET. E olha que interessante. É até certo ponto arrogante de nós, empresas, dizer assim, olha, você cliente, você só fale comigo através desse jeito, dessas opções. Sou até arrogante. Não, você só pode falar comigo assim. Agora, quando você pega uma IA generativa que está por trás de um chatbot e você abre um prompt parecido com o chat GPT e fala assim, como eu posso te ajudar? Deixa ele perguntar do jeito dele, deixa ele perguntar sobre os produtos dele, deixa ele perguntar sobre garantia, deixa ele perguntar o que ele quiser e com erro de português. Então, esses chatbots novos, eles estão hoje disponíveis. Você faz uma implementação disso rapidamente. A gente faz isso toda hora. E aí, cara, você tem uma empresa que está aberta a conversar com você, né? A gente teve lá atrás... É a humanização do chatbot, é isso. Você tem que ter a sensação de que você está conversando que com uma vai pessoa além de que ter te uma escuta. carinha que te remete a algum ser humano normal. Pois é. Você depois pode até passar para o atendimento humano, mas deixa a pessoa falar do jeito que você quiser. Hoje as empresas, com pouco esforço, elas conseguem colocar todos os documentos que elas têm dentro de uma IA e responder qualquer coisa. Você pega uma área de RH, é a campeã de receber perguntas, né? Sim. Quando cai meu 13º? Qual que é a política de férias? Como é que eu faço isso? E uma plano de saúde cobre blá blá blá. Cara, hoje você pega... Essa IA generativa evoluiu de um jeito que você pega todo esse conhecimento, se alimenta a IA e fala, me pergunta. Aí você fala, poxa, mas tem gente que pode perder o emprego porque não vai estar disponível para responder perguntas. Mas quem que quer ter um emprego de responder perguntas óbvias? Vamos usar a cabeça dessa pessoa para criar melhores conteúdos para que a resposta seja uma coisa automática. Sim. Né? O cérebro humano pode ser muito melhor do que isso. Ele pode ser, o cérebro tem que usar para análise, criatividade, não para tarefas repetitivas. Mas aí a gente volta para aquela questão que você falou da educação e de país, que as pessoas, mais do que terem desejo de construir, elas têm medo de perder o pouco que têm. Você hoje não tem educação de base, você falou de marketing e finanças, que são disciplinas essenciais. A gente está discutindo até hoje se as crianças têm que ter educação financeira nas escolas, como se isso fosse um grande problema, é mais do que óbvio que elas precisam, né? Mas a gente tem números, né? Questões de aceleradores e freios que infelizmente não estão. Eu sempre cito o exemplo aqui dos frentistas. Como é que você imaginar, você falou de pensar em futuro. Pensa lá, 2001, uma odisseia no espaço, que a gente achava que o mundo ia ser completamente diferente, o bug do milênio e tudo mais, etc. A gente está em 2025, a gente tem frentistas no Brasil à torto e à direito. Quando que você ia imaginar que isso ia acontecer? É porque o mundo tem um sistema, né, de, como disse, aceleradores e freios, questões políticas, interesses, sindicatos, etc. e tal. Você não consegue deixar uma atividade só mecânica, onde essas pessoas podiam ter mais aprendizado, desenvolvimento de carreira. O que você pode prometer hoje para um frentista que ele vai ser daqui 2 anos? Pois é. Vai continuar sendo frentista, né? É a história dos qualquer tipo de programa assistencial, né? Um bom programa assistencial é aquele que te faz aprender alguma coisa. Exato, te faz evoluir no Te faz evoluir. no Se tabuleiro. você tá colocando gasolina, e de novo, não tem nenhum demérito nisso, isso é uma, Claro. né? Mas Trabalho honestíssimo. você quer fazer isso pro resto da sua vida? Se você não quer, você vai ter que estudar alguma coisa. E o bacana é que os modelos de aprendizagem hoje, até porque existe um monte de tipo de aprendizagem diferente, eles não precisam ser mais o aprendizado só formal. Você pode ouvir podcasts, você pode estudar online, você pode assistir vídeos, né? Então, para aquelas pessoas que nunca gostaram de estudar, ter um estudo formal, poxa, tem vários formatos. Então, tem muito conhecimento, tem muita coisa disponível na internet de altíssima qualidade. E nesse sentido, ela é muito mais democrática, tem muita coisa mais barata. Né? Tá nas mãos, né? Não queria que as pessoas parassem de fazer faculdade, não confundir com isso, porque a faculdade é um lugar que você
aprende, mas você também se torna adulto, né? A hora que você tem que resolver seus problemas. Mas a verdade é que existe um modelo muito mais flexível, né, de aprendizado. E é uma coisa boa isso. Voltando ao tema de growth, e você falou de podcasts, né? A gente percebe cada vez mais marcas, não só se aproximando de podcasts, com patrocinadores e apoiadores, mas utilizando a sua própria marca como um podcast, fonte de conteúdo interessante para os seus clientes ou para a sua, vamos dizer assim, para o seu ecossistema, né? Para aqueles stakeholders que o rodeiam. Isso é uma estratégia hoje ultramoderna de growth. Por exemplo, você tem inúmeras marcas famosas que têm seus próprios podcasts. Essa é uma outra coisa da série, a gente nunca acerta o futuro, né? Quem que previu a criação dos podcasts? Pois é. E o podcast é uma coisa espetacular. A gente está aqui, né? Eu, para chegar aqui, vim de Campinas, 2 horas e meia contando o maravilhoso trânsito de São Paulo, eu escutei 2 podcasts. Então, podcast é uma coisa muito bacana, porque você não precisa. Você vai ler um livro, você precisa de silêncio. Você vai assistir um programa de TV, você também precisa de uma certa concentração. E você precisa estar num lugar relativamente parado para fazer isso. Ah, não, mas eu consigo assistir TV no meu celular. Tá bom, mas você também tem que estar parado. O podcast permite que você esteja num carro ouvindo alguma coisa. Coisas que eu tenho o hábito, e eu sei que outras pessoas fazem isso, de fazer caminhadas. No início da manhã, você vai para um parque, poxa, põe o seu fonezinho de ouvido, vai escutando alguma coisa, né? Que oportunidade, é uma coisa muito democrática. Você passa a ter acesso para conteúdo de qualidade a todo momento. Ninguém previu isso. E como existe uma luta constante pela atenção das pessoas e por conteúdo de qualidade, todas as marcas estão nesse caminho. As pessoas, né? Se você é um expert ou uma pessoa que tem um conhecimento mínimo em qualquer assunto, cara, pode falar. Fala sobre isso. Coloca teu nome. Você faz isso, outros fazem isso. Coloca tua cara. Fala teu conteúdo, né? O número de podcasts nos Estados Unidos está acima. Eu ouvi isso dado hoje, por sinal, vindo para cá. 430 mil podcasts. 430 mil podcasts no mercado americano só. Porque é uma coisa muito conveniente. Quem está nas grandes cidades, que vive dentro de carro, poxa, que oportunidade. Você só ficar dentro do carro de mau humor e espera e buzinada, isso, aquilo. Cara, vai ouvindo, vai aprendendo enquanto você está vindo Então você aqui. ficava à mercê do rádio, que eu acho fantástico, sou fã de rádio, mas não é uma interação on demand, né? Você pode escolher exatamente o que vem. O que vem. Assim. Né? Eu gosto de ouvir música, escuto bastante, escuto rádio também, né? Mas, poxa, os meus momentos aí de aprendizagem. Então, assim, as marcas, elas criam os próprios podcasts e elas têm muito a história do influencer. Então, poxa, deixa um influencer, deixa alguém e eu associo a minha marca a esse cara, com aquele cuidado, né? De estar sempre preocupado com Curadoria. a curadoria. Mas você pega podcast igual o Flow, né? Que é um podcast extremamente popular. Sim. Um dos primeiros que apareceu. Um dos primeiros, que tem uma audiência violenta, positivamente falando, né? Uma grande audiência. Ele é para todo mundo, né? E assim, a turma assiste. E tem um fenômeno interessante que as pessoas hoje, elas tendem a prestar mais atenção nos podcasts que estão no Spotify do que no YouTube. E eu não sei explicar exatamente por isso, mas parece que as pessoas estão mais focadas ali. YouTube ainda, as pessoas assistem pedaços de podcast, mas é o que mais cresce. O que mais cresce é podcast no YouTube. Então esse é um mercado que vai continuar explodindo, né? E é um mercado que, para quem está no podcast, ele oferece coisas além disso. Então, você fortalece a sua marca, a sua imagem, e depois você pode monetizar esse assunto de forma diferente. Não é só o que acontece no podcast. Se você o termo influencer virou uma coisa negativa. Mas se você olhar para o influencer como uma pessoa que está te contando algo que ela gosta ou entende, poxa, eu posso convidar esse cara para dar uma palestra na minha empresa, eu posso convidar essa pessoa para representar a minha marca. Então, democratiza, isso também é uma das outras coisas espetaculares. E se ele tem o título, entre aspas, de influencer, vamos dizer assim, alguma questão positiva ele está fazendo, porque ele está sendo, né? Está criando uma audiência para ele, né? Sem querer julgar. Tem gente que ganha audiência dançando, tem gente que ganha audiência com conteúdo, tem gente que ganha audiência falando dos mais diversos temas. É isso, mas aconteceu muito. Isso acontece com coach, isso acontece com um monte de coisa, né? Gurus e etc. e tal. As pessoas vão demonizando e lembrando que assim, você tem parente bom, parente ruim, médico bom, médico ruim,
executivo bom, executivo ruim, advogado bom, advogado ruim. Então, assim, tem coach bom, tem coach ruim, né? E influencer é a mesma coisa, o que serve para você, né? Se o influencer tem milhões de pessoas, ele pode ter um monte de problema, mas alguma coisa ele faz bem. Sim, não tem dúvida. Ele pode ser um excelente comunicador, pode usar roupas justas, pode ser lá. Tudo é válido. Tudo que não é ilegal é válido. Então, e é muito democrático. Sim. Agora, a preocupação é das pessoas imaginarem que a carreira é a carreira de influência. Não, a carreira é uma carreira de alguma coisa que você é bom. Sim. Então, seja bom O em alguma lastro. coisa. O lastro. Você pode falar sobre conteúdo, você pode ser um bom comunicador, que você mesmo não tem um conteúdo, mas você é um ótimo comunicador, né? Então, se preocupe com o que está falando. Porque desses 430 mil podcasts dos Estados Unidos, 25 deles têm 50% da audiência. Quem é? Joe Rogan? Eu não sei exatamente quais são, né? Não, mas você tem vê a até que na Esther Perel, Sim. tem... Esse do Joe Rogan, inclusive, na corrida presidencial, Trump e Kamala Harris, parece que teve uma briga de quem queria aparecer primeiro e depois ela acabou desistindo de participar, porque acho que ela achou que a audiência dele puxava mais para Trump e de repente ela não estaria preparada ali para interagir com ele. Olha a importância de um podcast que hoje os políticos... A gente teve caso aqui de candidatura à prefeitura de São Paulo que passou aqui pelo Café com Sal, etc. e tal, porque eles dão realmente muita importância para isso. Você vê que é um veículo, inclusive de verdade, de você ter a pessoa 200% exposta para você como eleitor ou como seguidor, etc. e tal, ver de fato do que aquela pessoa é feita, vamos dizer assim, né? É muito interessante. Essa prefeitura de São Paulo agora foi uma coisa espetacular. Teve cadeirada, teve tudo, né? Sim. É o poder de uma mídia social, é o Sim. poder da comunicação, do conteúdo. Inclusive um fortíssimo candidato, que tinha chances enormes, pelo menos de pesquisa, de ganhar, se comprometeu, porque me parece que adotou uma estratégia muito só de rede social, formar seguidores, etc e tal, mas nas atitudes humanas e verdadeiras pecou. Né? Agora, mesmo como tudo tem dois lados, a pessoa talvez não tenha sido eleita, mas o que aconteceu no pós, né? Quais são as marcas ou as pessoas que deixaram de seguir ou até reforçaram esse comportamento? Sim, porque é uma plataforma importante de exposição. É uma plataforma de exposição. Claro. Eu até me pergunto se o objetivo era mesmo ser prefeito. Sim, principalmente para quem não tem chances matemáticas de ganhar. Pois né? É uma coisa para eu poder aparecer, para Claro, eu poder ter uma estratégia. Isso fica, do ponto de vista curricular, fica de certa forma marcado. Mudando de pato para ganso, eu às vezes acho que além de estar morando em casa, ou em São Paulo, eu estou sempre morando dentro de um aplicativo, né? Que a nossa vida também virou muito aplicativo. Eu imagino que vocês tenham inúmeras demandas para impactar inúmeros negócios que batem a porta lá do Venturas e falam assim, cara, eu quero desenvolver um aplicativo para o meu negócio porque eu tenho uma dor XPTO. Um cara leigo que sou eu ainda muitas vezes vou atrás de um site de um negócio para conhecer aquela empresa, aquele business, aquele produto, aquele serviço e depois eu acabo indo para o ambiente do aplicativo. O que difere esses dois ambientes e o que salto que você dá para um business na medida em que você cria um aplicativo para ele? Isso é uma coisa que me causa muita curiosidade, porque assim, várias das informações que você tem no aplicativo, das interações, você pode fazer através do site, por exemplo. Completamente. Mas me parece que a gente vai sendo direcionado ou está caminhando para viver num ambiente só de aplicativo. Até porque a partir do momento que a gente entra no tal do aplicativo, raras são as vezes que a gente volta a habitar o site. Eu sei que são duas coisas complementares, mas qual é a grande diferença e por que esses business batem a tua porta pedindo para o desenvolvimento de um aplicativo? Um site a gente pode separar essas coisas em o que a gente, igual a IA, o que a gente vê e o que a gente não vê, né? Quando você pega um banco, né? Ele tem um internet banking, tem um aplicativo. O que você não vê, que é a transação acontecendo, a gente chama de back-end. É o que você não vê, é o motor. Back-end. É o motor, você não vê, tá? Ele é o mesmo para o site e para o aplicativo. Agora, o aplicativo, ele já vem pré-instalado. Então, um monte de coisa já está carregada, já está pronta dentro do teu celular. Então, quando você entra num site, você precisa baixar todo aquele conteúdo. Ou seja, o aplicativo é um ambiente já otimizado. Já otimizado. E ele tem mais uma coisa. Um aplicativo, dependendo de como você construir, ele tem mais pontos de contato para saber quem é você, o que você faz. Ele consegue te dar mais dados. Então, normalmente, quando você está lançando alguma coisa,
depende da estratégia. Você pode começar só pelo internet e você pode começar pelo aplicativo. Porque você consegue fazer exatamente a mesma coisa. Então, do ponto de vista do que é capaz de entregar, é bem parecido. Mas, normalmente, a experiência de quem usa um aplicativo, ela é mais rápida, ela é mais fluida, ela é melhor, né? Então, assim, citando um caso recente, o Nubank está descontinuando o Internet Banking. Olha só. Vai ficar só no aplicativo. Só no aplicativo. Só no aplicativo, né? Eu acho que ele está mantendo só o Internet Bank para pessoa jurídica, mas para pessoa física acabou. Porque no aplicativo eu tenho dados do celular, do uso da pessoa. E dado nesse mundo de IA. Se já valia ouro antes, agora vale ouro elevado à enésima potência. Então, quem te busca para desenvolver aplicativo, na verdade, ou pelo menos na maioria dos casos, quero acreditar que ela quer entregar uma melhor experiência para o cliente, seja B2C ou B2B. É o que ela quer entregar. Ela quer entregar. Quer dizer, tá ali na mão. É o handy, quer dizer, tá no... Pega o celular, o smartphone, já clica, já entra, já resolve, ao invés de logar. E olha que é uma diferença, às vezes, até de segundos. Mas a pessoa vai preferir esse ambiente otimizado. Mas esse mundo de impaciência que a gente vive, que as pessoas não sabem mais esperar, né? A gente, quando era moleque, tinha que esperar programa de TV no horário X, sentar em frente à TV. Ninguém espera mais nada. Então, assim, segundos fazem diferença na experiência, né? Banco, assim, demorou um pouco, você falar assim, acho que deu problema na transação, né? E o setor bancário do Brasil, ele é uma potência. Todo mundo deveria aprender com o setor bancário do Brasil. Você pega o Pix, e aí você tem esses comportamentos espetaculares, né? De você parar num semáforo, alguém te querer te vender uma bala, um pano, alguma coisa, o cara te dá a bala, o pano, e te dá um papel com o Pix dele, você vai embora. Aquele cara não sabe, Nunca mais vai te ver, tem uma chance enorme. Nunca mais vai te ver, de você nunca pagar. Né? Assim, o setor bancário no Brasil, isso é experiência, assim, né? Você faz uma transação em segundos. Então, assim, nesse mundo de hoje, experiência é tudo, sempre foi, e vai continuar sendo. A gente falando de experiência e de conhecimento, tem algumas coisas que não dá para ter atalho, que é o aprendizado. Você tem ferramentas que te aceleram o aprendizado, mas a equação tempo está no centro do aprendizado, né? Para isso a gente precisa se dedicar. Falando nisso, a gente sempre tem um quadro aqui final que a gente pede sempre dicas de fonte de conhecimento. E as fontes de conhecimento do João, especificamente. Você é um cara que ouve podcasts. A gente quer dica de podcast para o nosso público, de coisas que você ouve, que você acha interessante, seja brasileiro ou internacional, e também, de repente, de livros, se isso está no teu dia a dia, de consumir uma leitura ou outra sobre os temas que mais te chamam a atenção do que a gente conversou aqui. Eu consumo bastante coisa assim, separada. Assim. Só pra dar uma dica, eu sempre vou descobrindo coisas novas. Tem um podcast que eu comecei a ouvir, eu recomendo, chama Um Estranho Familiar, é da Vera Iaconelli. É um tema super diferente porque ela olha para a formação das famílias. Ela traz um monte de gente famosa e vai entender a origem da pessoa, né? Você explica um monte de comportamento das pessoas pelo que aconteceu na infância dela. A gente sabe disso. E ela, pessoa muito estudiosa, um podcast brilhante, assim. Não é tão leve, porque às vezes toca em temas, claro, né? É denso, é. É denso, mas ele me surpreendeu, eu tenho escutado bastante, recomendo. Ela deve ser uma excelente contadora de histórias. Ela conduz muito bem, entrevistadora, mas ela também é colunista, ela é uma pessoa com ótimo background, vale a pena mesmo. Para quem é pai, para quem tem família, para quem quer entender mais sobre esse futuro consumidor, a gente explica muita coisa em função da nossa família. E livro, tem um cara que eu adoro, que aliás ele tem podcast, tem livro, chama Scott Galloway, e ele tem um livro em inglês, a tradução para o português é A Álgebra da Felicidade. É um título que poderia remeter a um livro meio bobão, autoajuda. É o oposto disso, é um livro de administração, de negócios, mas com um toque de dicas para a vida que ele é espetacular. É um livro relativamente curto. Esse cara é um dos podcasters mais famosos dos Estados Unidos, tem muito conteúdo. Scott Galloway. Scott Galloway, ele é um professor de universidade, mas é um empreendedor que deu certo e vale a pena ouvir. É brilhante. E a última dica que eu dou é de um filme. É um desenho animado que eu assisti agora no avião voltando. Divertidamente 2. Você fala assim, como assim? A história do Divertidamente são personagens que são as emoções.
é de um roteiro espetacular. É maravilhoso, né? Porque o Divertidamente é sobre uma menina, uma criança, as Isso, emoções, eu agora vi. ela se torna adolescente. Não, e a equipe de gente qualificada por trás desse negócio. Eu sempre falo que de que eu tenho inveja mesmo? Eu não tenho inveja do Steve Jobs, eu tenho inveja dos roteiristas da Pixar, gente que faz Monstros S.A., gente que faz... Esse pessoal, eu tenho uma inveja da criatividade deles. Se eu pudesse ser alguma coisa diferente, eu queria ser Você tem uma capacidade de impactar as emoções das pessoas de uma forma, né? esse Divertidamente 2, quem tem filho adolescente, você começa a ouvir, juro, no meio você tá chorando, você tá no meio das emoções. Que coisa espetacular. Que legal, cara. João, só posso te agradecer, cara. Que papo bom, né? A gente Que estava se devendo essa. Quanto Pois é. aprendizado, quantos temas a gente tocou. muito Obrigado por ter vindo. Privilégio bater esse papo contigo. Parabéns pelo sucesso. Eu queria que você soubesse que, assim, o podcast, para quem escuta, é uma fonte de conhecimento, né? De tantos negócios diferentes, tantas pessoas diferentes passam por aqui. Então, obrigado pelo convite e realmente estar aqui com vocês Imagina. é genuíno, é muito bacana. Obrigado, Parabéns. obrigado de verdade pelo apoio de vocês. Valeu. Né? Em função de Venturos, Life Mix e outros apoiadores e amigos que a gente está de pé. E claro, com a audiência de vocês. A gente agradece novamente, agora na terceira temporada do Café com Sal, com inúmeras novidades, não só visuais, mas convidados sempre interessantes, cada semana um setor diferente. E a mais nova notícia, vamos dizer assim, é que a gente também está na televisão agora, inaugurando a nossa atuação na TV+, o pessoal do Rio Grande do Sul. Obrigado pelo interesse de vocês. Procurem a TV+, para entender onde vocês podem ver, desde a primeira temporada, todos os episódios do Café com Sal, além, obviamente, das redes sociais e do ambiente online onde a gente está. Sempre no YouTube, no Spotify, episódios completos, e os cortes no LinkedIn, no TikTok e no Instagram. Um abraço a todos, até o próximo episódio e até lá. Tchau, tchau.